Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e hoje nós temos como convidada especial a Gina Gulinelli Paladino, e falaremos sobre economia criativa. Gina, quais são as definições técnicas de economia criativa e qual a origem desse conceito, por favor? Bom, boa tarde, Marcos. Muito obrigada pelo convite, por estarmos aqui hoje dialogando no seu programa sobre inovação. É uma honra, poder participar e mais ainda porque você abriu uma oportunidade de nós conversarmos e dialogarmos sobre economia criativa, que infelizmente ainda é uma área muito pouco estudada e trabalhada no nosso país. Dito isto, eu gostaria de começar, e todo estudioso da economia tem por hábito, ter as questões conceituais e as descrições muito bem elaboradas, inclusive e principalmente, eu diria, do ponto de vista histórico, né? O conceito de economia criativa, ou no primeiro momento a palavra economia criativa, ela surge pela primeira vez no início dos anos de 1990, do século passado, na Austrália, no âmbito de políticas públicas, e que foi pela primeira vez tratado, certo, pelo governo australiano. Na sequência, e muito mais importante, na época, o governo britânico, principalmente os formuladores de política de desenvolvimento econômico, estavam percebendo nos seus diagnósticos que a área da indústria na economia britânica, ou o segmento industrial britânico, estava perdendo posição relativa em relação aos demais setores já há alguns anos. E exatamente por isto, as políticas públicas que até então eram aplicadas naquela economia, elas não estavam mais surtindo tanto efeito quanto vinham sendo até aquele momento. E nessa circunstância, o primeiro-ministro Tony Blair organizou uma equipe, uma equipe de especialistas do setor público, acadêmicos e empresários, para se debruçarem sobre essa questão e fazer um diagnóstico do que estava acontecendo com a dinâmica econômica da Grã-Bretanha. E um dos resultados desse trabalho, que é absolutamente indispensável para quem inicia os seus estudos na área de economia criativa, está disponível na internet. Um dos resultados desse trabalho, ali dos anos 90, é de que não só a Grã-Bretanha estava passando por um processo acelerado da chamada desindustrialização, ou seja, perdendo substância e densidade no seu setor industrial, porque as suas indústrias estavam cada vez mais migrando para a Ásia, principalmente para a China, onde os custos de produção eram muito mais baixos, Mas, por outro lado, e a notícia boa, é que os setores que estavam tomando espaço cada vez mais na economia britânica eram os setores da chamada, naquele momento já batizada da economia criativa, ou dos setores que tinham na criatividade, principalmente na propriedade intelectual, o seu maior ativo. E isto foi revelado nesse estudo, certo? Maravilhoso, que foi elaborado por essa equipe de pensadores, de pesquisadores, E que, então, num primeiro momento, listaram quais eram os setores que, naquele momento, eles batizaram como setores da economia criativa,
tais como o audiovisual, a música, a moda, o design, a arquitetura, a tecnologia da informação e comunicação, as artes cênicas e alguns outros que formam esse conjunto de segmentos de alto valor agregado e de pessoas altamente criativas, né, com base tecnológica, sim, certo? Mas é um setor diferenciado da velha economia e dos demais setores que até então dominavam, vamos chamar, a dinâmica econômica da Grã-Bretanha. E esse foi o primeiro trabalho que levantou, né, e que levantou esses segmentos da chamada economia criativa. Para vocês terem uma ideia, nesse trabalho já se identificou que a exportação de direitos autorais, portanto, nós estamos falando de criatividade, nós estamos falando de marcas, de patentes, etc. A exportação de direitos autorais ou de licenças na área da música, na Grã-Bretanha, já estava ultrapassando, na balança comercial britânico, já estava ultrapassando o segmento completo da cadeia do automóvel, naquele momento. Então, foi uma surpresa muito grande, porque até então não tinha se contabilizado do ponto de vista econômico, né, essa mudança tão profunda de uma matriz produtiva. E isso, a partir daí, é que foi alertado para o mundo inteiro, né, a partir dos anos de 1990, nesse estudo da Grã-Bretanha, que foi um alerta para o mundo inteiro, que apesar de você começar a perder densidade e poder no setor industrial, por outro lado, estava nascendo e se fortalecendo cada vez mais, certo? Outros segmentos econômicos tão ou mais poderosos quanto da velha economia e da indústria tradicional, vamos dizer assim. Muito bem, o histórico está perfeito. Agora, você poderia resumir o que é economia criativa? É uma economia mais formal, informal? Eu não estou ouvindo. Por favor, Marcos, você podia repetir? Eu não estou ouvindo. A economia criativa é uma economia mais informal? Olha, essa é uma questão muito interessante, né? A economia criativa, nasce, a maioria dos empreendimentos da economia criativa, no início, no seu nascedouro, ela é, sim, mais informal. E a proporção de empreendimentos informais dentro da economia criativa é muito grande. E lembro, por exemplo, que a economia criativa tem uma interface muito forte com a área da cultura, né? E nós sabemos que a área da economia da cultura, ela é bastante informalizada. Então, a economia criativa, ela é informal, principalmente no seu nascedouro, mas não necessariamente, porque, por exemplo, nós temos toda a indústria do audiovisual, que é a indústria dos vídeos, dos cinemas, da fotografia, etc., que são verdadeiras indústrias altamente poderosas no mundo inteiro. Quer dizer, Hollywood não é bem uma economia informal, é uma economia poderosíssima, né, que gera uma quantidade de empregos altamente qualificados, né, e que é uma das joias da coroa da economia criativa. Então, no entanto, né, a maioria das empresas da economia criativa, elas são, sim, bastante informais. Uma das razões, aliás,
que nós temos muita dificuldade de ter estatísticas precisas sobre a economia criativa. Porque como ela trabalha muito com colaboradores informais e com empreendedores ainda no seu nascedouro, etc., as estatísticas sobre economia criativa no mundo inteiro, não somente no Brasil, ela é muito frágil, porque você não tem como fazer medições nesses segmentos medições tão precisas quanto você tem em outros setores da economia que são mais formalizados. Quais foram, Gina, os países pioneiros na implementação de projetos de economia criativa? Olha, Marcos, obviamente que aqueles países que já vinham, principalmente do primeiro mundo, né, que já vinham e já eram grandes produtores da economia da cultura, obviamente que tiveram muito mais facilidade de rapidamente migrar, né, para empreendimentos da economia criativa a partir dos diagnósticos e das políticas que foram sendo identificadas como políticas promotoras da economia criativa. Porque no começo você nem sabia, inclusive trabalhava-se com incentivos fiscais absolutamente inapropriados para a economia criativa, como se ela funcionasse como uma economia tradicional. Né? Então, os países, ou principalmente as grandes cidades, vamos dizer, que já eram grandes produtoras culturais, né? Londres, Nova York, Paris, já avançaram rapidamente para os segmentos da economia criativa de uma forma mais estruturada e com mais infraestrutura, uma infraestrutura mais apropriada. Por exemplo, uma das infraestruturas mais fundamentais para a economia criativa é a infraestrutura da conectividade. Né? Não é possível avançar na economia criativa e avançar no PIB criativo sem que se tenha uma infraestrutura de conectividade com velocidade, eficiência e preço baixo. Né? Que os empreendedores precisam disso na área da economia criativa, principalmente no seu nascedor. Ora, quando você descobre que esse, por exemplo, é um dos instrumentos alavancadores da economia criativa, esses países e essas cidades que já eram grandes produtoras culturais no passado, elas imediatamente se conectaram. Né? Elas imediatamente criaram as suas grandes redes de conectividade. E isso já dá um impulso enorme para a economia criativa. Mas isso, certo? Esses são cidades e são países que já têm muita bala na agulha. Então, eles avançaram mais um passo. Agora, a questão, nossa, que essa pergunta, ela é essencial, é que, por exemplo, os meus alunos de economia criativa, eles perguntam sempre assim, mas professora, como é que o Brasil, ou países mais pobres, ou país subdesenvolvido, use qualquer termo, como é que nós vamos fazer para nos desenvolver e avançar nos projetos da economia criativa, se nós somos pobres, não temos dinheiro, isso. E a senhora só fica dando exemplo da Austrália, dos países escandinavos e da Inglaterra, e a senhora dá só exemplo dos Estados Unidos, etc., e fora. O que vai sobrar para nós? Então, essa pergunta já me fez há muito tempo exatamente buscar identificar os projetos e as experiências de países que não são necessariamente países desenvolvidos, mas não obstante, estão desenvolvendo projetos e estratégias
desenvolvimento criativo, certo, há muito tempo, e que estão se diferenciando, sim, dos demais países que também não estão tão ricos, vamos dizer assim, mas que ainda não acordaram para essa nova oportunidade, né? E aí eu tenho, né, vários cases que são ótimos e que a gente tem que olhar, nós brasileiros principalmente, nós brasileiros, nós de Curitiba, nós, enfim, do nosso país, nós temos que olhar para aprender com eles, porque aí nós estamos falando do mesmo nível. Aí eu vou dizer para você, ó, quem realmente começou a utilizar as estratégias da economia criativa e saiu do resto do chão, ali, quando estava com desemprego em massa, quase 20% da mão de obra desempregada, numa situação econômica muito dramática, e que decidiu estrategicamente sair dessa situação, utilizando mecanismos e instrumentos da economia criativa, o primeiro foi a Espanha. Foi a Espanha. Aliás, Barcelona, certo? É o que é, e todos nós que conhecemos aquilo, é uma maravilha, em função dos projetos de economia criativa que ela começou a utilizar há mais de 30 anos, né? A Barcelona renasceu do ponto de vista econômico em função dos seus projetos de economia criativa, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Arquitetura, mobilidade, incubadoras, educação, com todos os sentidos. Na área cultural, né? Museus. Bom, o turismo mudou, deu um salto quântico, em termos da qualidade do turismo na Espanha. Então, Barcelona é, hoje, um ícone para países, regiões e cidades que querem começar a navegar dessa forma, nessa linha. Barcelona, né? Gina, você pode nos falar sobre quais são os instrumentos, obviamente públicos e privados, utilizados para alavancar o desenvolvimento local por meio da economia criativa? Olha, Marcos, eu diria o seguinte, em todos eles, uma das coisas mais importantes são instrumentos de parceria público-privada. Todos. Em Barcelona foi assim, em Medellín foi assim, que é um case fantástico. Os projetos mais recentes de Lisboa, que estão sendo extremamente considerados, também são assim. Então, antes de mais nada, nós temos que entender o que é uma parceria e como funciona uma parceria público-privada dentro da economia criativa, que tem uma característica totalmente diferente de uma parceria público-privada na velha economia. Mas sem a parceria público-privada, não existe hipótese de um projeto ou de uma estratégia de desenvolvimento dar certo na área de economia criativa. Isso é fundamental. Isso vale desde projetos de zoneamento urbano apropriado para a economia criativa. Isso vale desde projetos de autorização para ocupação de áreas urbanas. Isso vale desde incentivos fiscais diferenciados. Isso vale desde recursos de seed money apropriados, sempre somando público com privado. Isso é fundamental. Não existe nenhum projeto no mundo que deu certo na área de economia criativa que tenha sido só público ou só privado. Não dá, porque não são sustentáveis, né? E isso é um desafio muito grande que nós temos no Brasil,
porque na nossa cabeça nós ainda estamos sonhando com coisas, ainda continuamos sonhando com coisas que o setor público vai resolver sozinho, ou que é obrigação do setor público resolver tudo. Não tem como. Não tem como. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte: economia criativa é business, é negócio, é resultado, é lucro. Apesar de trabalhar com pessoas criativas, uma classe criativa, apesar de ter interface com a cultura, a economia criativa são negócios, e negócios rentáveis. Portanto, nós estamos falando de economia do setor privado. Só que sem o setor público, não é difícil alavancar essa nova economia. É preciso criar valor para a sociedade e dar lucro, não é isso? Isso, exatamente isso. E as pessoas precisam se sentir valorizadas, porque as pessoas criativas são as pessoas que mais se sentem valorizadas, né? Elas que mais se sentem valorizadas. Os criativos hoje são as pessoas que mais se sentem valorizadas. E mais, não precisa, e do ponto de vista da remuneração financeira, os números mostram que a remuneração dos trabalhadores formais da economia criativa é 3 vezes mais em média do que os trabalhadores formais de todos os outros segmentos econômicos. 3 vezes mais. E a remuneração do capital, ou seja, dos empreendedores, dos investidores, também é muito maior na economia criativa do que nos outros segmentos e nos outros setores. E essa economia criativa é o segmento que mais cresce no mundo nas últimas décadas, em termos percentuais. E vai crescer cada vez mais. Então, certo? É uma janela de oportunidades enorme para investidores, empreendedores e para as pessoas criativas também. Bem, você falou de Barcelona, falou de Lisboa. Há outros exemplos de cidades criativas? Sim, de cidades criativas, além de Medellín, né, que eu citei. Medellín, que eu citei, que é um empreendimento que é visitado por milhares de pessoas, milhares, e eu recomendo conhecer o caso de Medellín, porque uma cidade que era totalmente dominada pelo tráfico de drogas e era uma cidade super perigosa, a maior do mundo em termos de assassinatos per capita, e Medellín fez uma revolução total, mudou todo o seu desenho, mudou toda a educação, por meio da educação, da cultura, da infraestrutura de mobilidade, de conectividade, né? E principalmente de projetos na área da economia criativa. É impressionante. E, de novo, em Medellín você vai encontrar todos esses empreendimentos em parceria pública-privada. É impressionante. Até o time de futebol da cidade, que eu não me lembro como é que chama, acho que é Internacional, qualquer coisa assim, que é o famoso lá, ele tem uma área gigantesca no centro da cidade, ele para receber os jovens da cidade inteira. Medellín, a região metropolitana de Medellín é do tamanho de Curitiba, 3 milhões e 200 mil habitantes, ele tem uma área gigantesca que recebe os jovens, adolescentes, etc., no contraturno para atividades esportivas, culturais, etc., etc. Tem uma parceria lá com o município, com a prefeitura. É uma coisa linda, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E Medellín saiu do buraco e hoje, certo, tem bibliotecas e exposições e galerias de arte, e etc, etc, etc. E não tem pobre, né, Marco? Não tem pobre também.
Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. A economia criativa, ela viabiliza esse tipo né, de circunstância. E, bom, aí vamos chegar mais perto. Brasil. Vamos chegar antes do Brasil, eu tenho mais uma experiência interessante, que foi o projeto de zoneamento urbano que Buenos Aires implementou há uns 10 anos atrás. Muito interessante. Muito interessante. O zoneamento. Todo o zoneamento da cidade de Buenos Aires está pensado como distritos criativos. Tem um distrito na área de design, tem um distrito na área de tecnologia da informação e comunicação, tem um distrito na área de esportes, acho que são 4 grandes distritos no zoneamento recente da cidade de Buenos Aires. Isso é muito interessante, porque você foca os investimentos, você estimula os empresários, os empreendedores a se dirigirem para essas áreas. Não só isso, os museus, as áreas culturais, as escolas, etc. Você direciona para essas áreas urbanas, que chamam-se clusterizadas. Muito importante. Lisboa também é muito clusterizado. E Buenos Aires tem essa experiência que é muito interessante para uma cidade daquele porte. No caso do Brasil, existem a melhor experiência, assim, que a literatura, os especialistas, e todo mundo fala e é divulgado, etc., é o Porto Digital. É o Porto Digital... Lá em Recife. Na ilha do Recife, na cidade do Recife, né? Que nasceu no laboratório de pesquisa na área de tecnologia da informação da Universidade Federal de Recife, de Pernambuco, que se implantou na ilha do Recife, lá atrás, chamado César, e que foi fazendo pesquisa, formando jovens, etc., durante décadas. Por incrível que pareça, esse projeto só nasceu quando foi privatizada a Companhia de Energia de Pernambuco. Olha só, nesse projeto de privatização da empresa de energia de Pernambuco, há 30 anos, no pacote de 32, 33 milhões de reais à época, foi destinado para fazer o cabeamento óptico da ilha do Recife inteiro. Aquele secretário de Ciência e Tecnologia lá de Pernambuco, certo? Ele era um cara completamente do seu tempo. Então, pegaram o naquinho daquela privatização daquela companhia de energia de Pernambuco, que foi privatizada lá atrás, e cabearam a ilha. E o projeto do César estava no começo. Bom, depois a história cresceu, tem várias incubadoras, vários aceleradoras, e outro coworking, vai lá, mas o que é o projeto do Porto Digital? Ele é muito assim, badalado, porque não ficou só na tecnologia. Aí logo começou a avançar em projetos de restauração e manutenção do patrimônio histórico. Porque a Ilha do Recife, né, era uma área totalmente degradada, com um patrimônio histórico maravilhoso, com aquelas casas antiquíssimas, e caindo, não tinha dinheiro para restaurar aquilo. Imagina se o setor público não tem dinheiro, no caso do Brasil. E foi feito um projeto, né, vamos chamar assim, um projeto diretor, um plano diretor de restauração da Ilha do Recife, já nos conceitos de patrimônio histórico, etc.
nessa circunstância, o setor privado entra também bastante. Por quê? Porque é para transformar algumas daqueles empreendimentos, daqueles prédios, daqueles edifícios, em empresas, em áreas para se trabalhar, em áreas de lazer, em áreas para restaurante, em áreas para, certo, enfim, várias coisas da área criativa, privadas, com concessão, com parceria, etc. Tem vários modelos lá. Então, esse ambiente, esse cluster, ele avança, ele é além, ele tá aliando toda a questão da tecnologia já com toda a coisa da área da economia criativa, da cultura, do patrimônio histórico, etc, etc. Por isso que ele é tão especial. Entendeu? Por isso que ele é tão especial. Eu estive lá visitando e o Silvio Meira teve um papel muito importante na criação do César. Isso mesmo. Gina, como que as empresas da economia tradicional podem se reinventar por meio da economia criativa? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? $1 bilhão não é mais, né? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? E esse é o desafio hoje dos especialistas da área de economia criativa estão se debruçando, porque se nós continuarmos tentando trabalhar e resolver somente os segmentos criativos dentro dele mesmo, é muito interessante, mas a capacidade de transbordamento do ponto de vista econômico é muito baixa. Para você ter uma ideia, o PIB da economia brasileira, a economia criativa no Brasil é menos que 3%. Nos países desenvolvidos, o PIB da economia criativa é 6%, 7%. Ou seja, a capacidade de transbordamento é baixa. Bom, então, essa pergunta sua, ela é essencial. Porque, na verdade, como é que a economia criativa transborda, penetra e alavanca e ajuda as empresas tradicionais, vamos chamar assim, as empresas tradicionais a se transformarem por meio da economia criativa. E aí você tem várias teses, vários caminhos, né? Desde os especialistas que acham que não pode misturar lei concreta, não pode pôr pessoas da classe criativa junto com pessoas não criativas dentro das organizações tradicionais, porque não vai funcionar, e que tem que fazer um anexo, e daí vai transbordando na medida do possível, né? Isso já foi usado, inclusive, para a área de startups, da área de tecnologia lá fora, e teses que dizem que não. É possível e absolutamente necessário misturar os criativos com vamos chamar assim, os trabalhadores normais, vamos chamar assim, os que são mais formados com foco, etc, etc, etc. Mas todos estão de acordo, certo? As empresas tradicionais têm que começar a entrar, né, avançar por esse caminho. Porque senão elas vão ser cada vez mais deixadas para trás, porque outras empresas, os seus concorrentes qualquer, vão fazer isso e ela vai perder mercado. Porque o que não dá mais é concorrer em preço. Concorrer em preço é aceitar que a China vai tomar conta de tudo. Certo? Então, concorrer em preço é aceitar que a China vai ser a fábrica do mundo. Certo? Então você tem que fugir.
foge da concorrência em preços. Quando eu falo fugir da concorrência em preços, o que eu estou dizendo? Sobe para o valor agregado. Vamos subir para o valor agregado. E o que é o valor agregado? É pesquisa, é desenvolvimento, é inovação, é criatividade, é Estudo. é patente, é educação, certo? É tudo isso. Mas isso me faz fugir da concorrência em preço. Né? Mas deve haver uma resistência do pessoal da economia tradicional em relação às pessoas da economia criativa, não deve? Ah, com certeza, até porque, né, imagina você querer pôr regras e horários, e, enfim, na área da economia criativa, certo? Não é possível, isso é muito difícil. E a estimativa de valor, a valoração também, né, do resultado do trabalho da economia criativa é uma coisa muito complexa, né? Quem está trabalhando nisso hoje, inclusive, está ganhando muito dinheiro, né? Porque quanto que vale uma licença? Quanto que vale uma licença de um desenho animado da Disney hoje? Esse é o desafio, né? Quanto que vale uma licença de um desenho animado da Disney? Tem lá uns 50 economistas trancados na Disney só fazendo essa conta. E nós aqui trocando saco de soja pela licença do desenho animado da Disney. Você imagina o tamanho da desgraça. Gina, qual é a dinâmica de crescimento dos segmentos da economia criativa quando comparados aos demais setores da economia? Pois é isso que essas medidas, felizmente agora, estão começando a ser realizadas, seja a UNCTAD, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico da ONU, e algumas empresas de consultoria privadas internacionais, que estão começando a medir essas taxas de crescimento da economia criativa pura, vamos chamar assim, pura, né, comparado às taxas de crescimento da economia, dos outros segmentos econômicos ou tradicionais, etc. E os resultados têm sido extremamente promissores para o lado da economia criativa. Claro que é um segmento de alto risco, tanto quanto na área de tecnologia, de inovação, lógico, né? É uma área de alto risco, mas é uma área também cujo crescimento e cuja dinâmica tem se mostrado bastante diferenciada. E quanto mais a economia criativa se aproximar ou se alinhar com a área da cultura, maior o valor agregado e maior você pode ter ganhos, você pode ter os resultados econômicos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na área da gastronomia. Aí, às vezes, me pergunto, a gastronomia entra ou não entra na área da economia criativa? Aí, os especialistas da economia criativa dizem o seguinte: depende. A churrascaria da esquina não entra. Ué, porque é uma commodity. Para a economia criativa, a churrascaria da esquina é ótima. Ela gera emprego, sustenta famílias. Tudo bem, mas ela não é da economia criativa. Ela é uma commodity. Sabe aonde que está a gastronomia na economia criativa? Quando agrega valor. No capítulo da cultura.
Quando a gastronomia estiver conectada a tradições culturais, experiências culturais, certo? Eu, construtor, vou pagar muito além do custo de produção. Muito além. Se eu tiver numa casa tradicional, lá em Taiópolis, que aliás eu já fui, que tem 2 grupos folclóricos. Se eu tiver numa casinha tradicional lá em Taiópolis, tem um grupo de dança que dança as músicas deles. E daí eles servem ao pirogue. Daí tem mais os outros acompanhamentos. Tudo feito naquele contexto. E aquelas senhorazinhas todas conversando, contando a história de como que o pai, o avô dela chegou no Brasil, Nova Escola, e por que eles foram parar em Taiópolis. Quanto que eu vou pagar por essa refeição? Essa não é uma refeição. Essa é uma experiência que não tem preço. Ela tem valor, e valor afetivo. É muito, muito diferente do que a churrascaria que eu posso ir aqui ao domingo e comer muito bem, etc. E pronto, acabou. Então, no caso só dando um exemplo, no caso da gastronomia, ela está, no caso da economia, na economia criativa, ela está do lado da cultura, ela está do lado do patrimônio cultural. Aí ela entra. Por quê? Porque ela tem um alto valor agregado. Porque eu posso agregar valor em cima dela. Eu nunca mais vou me esquecer daquele lugar, e nem daquele aroma, e nem daquela história. Aí eu pago bastante. Aí eu sou capaz de, certo, devolver, certo? Aquela refeição, o custo de produção dela é 30, eu pago 100. É isso. Eu agradeço a Gina Golinelli Paladino pela ótima entrevista e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Olha, Marcos, que privilégio estar aqui, gostei muito da dinâmica do programa, das suas perguntas, e muito obrigada por me deixar à vontade para eu poder responder e desenvolver o meu raciocínio e por me dar tanto tempo valioso, que eu sei, né, para que a gente pudesse trabalhar um pouco a área de economia criativa hoje. Um abraço a todos que nos assistiram. Muito obrigado.